No episódio passado dessa obra, o protagonista acabou cara a cara com Da-Hun, e agora ele poderia finalmente terminar a sua vingança. Bom, continuando, mudando um pouco de cena, nós vamos pro lado de fora de onde estava aquela base. Alguns policiais passavam a cal para os responsáveis de estourarem as bombas entrarem em ação, e com isso, uma grande explosão foi causada. No entanto, não surgiu efeito nenhum em Takei Seiyung, e agora ele poderia finalmente começar o que havia planejado fazer. Na sua cara, dava para perceber que o maluco estava doidão e estava prestes a fazer aquilo que ele tanto estava esperando. Com isso, ele o arremessa na parede, que já o causa uma dor muito grande. No chão, ele fazia alguns barulhos, mas logo foi atingido na sua perna por uma pisada no próton. Ele pedia para que ele se levantasse, mas ao tentar, ele percebe que da parte de cima, algum gás estranho estava sendo colocado dentro da câmara. E ao Da-Hun se levantar, automaticamente ele acabou levando outro soco, e com isso foi arremessado para longe. O protagonista o pegou em seu pescoço e com isso pressionava na parede. Nessa hora, ele percebe que a sua visão estava começando a ficar embaçada e o maluquinho começou a coringar lá pressionado na parede. Ele começou a dizer o quanto Takei Seiyung era burro. Afinal, alguma coisa estava sendo injetada lá dentro, com o intuito de prejudicar o Prota. Do lado de fora, também olhando pelas câmeras, o presidente perguntava ao velho o que seria aquela tal névoa que havia invadido a câmara. Ele se pergunta se poderia ser algum tipo de arma biológica, mas o velho diz que nada disso funcionaria em Takei Seiyung. Afinal, o seu físico era muito forte e seu sistema era imune a qualquer coisa que um humano poderia suportar. Com isso, o presidente então pergunta o que seria, afinal, não era nada do que ele havia pensado. Eu respondendo, o velhote fala que aquilo seria substâncias não muito agradáveis, se é que vocês entendem. A melhor definição da palavra é a famosa verdinha. O presidente fica chocado com essa afirmação, afinal, como é que isso poderia o ajudar? Mas o velho conta uma grande quantidade lá dentro, e com isso poderia afetar os seus sentidos, mesmo sabendo que ele não vai de base ou coisa do tipo. O presidente percebe que com toda aquela quantidade, o seu país pode estar entrando em falência. Afinal, esse velho havia usado uma quantidade muito alta. Ele fala que talvez esse efeito vá prejudicar a sua visão, o que para ele já é algo de extrema ajuda. Mas voltando para o Prota, ele estava terminando seu trabalho com Da-Hun, e com o último soco, ele manda o maluco para jogar no vaso. E agora, ele havia finalizado a sua vingança. Falando para si mesmo, ele falava o nome da sua mãe e do seu pai, e também de Xie-Yun, e com um riso perturbador em seu rosto, ele afirma que havia terminado a sua vingança, e com isso, havia mandado todos eles de caixa. No entanto, enquanto sorria, ele percebe que ele estava se sentindo estranho, e acredita que era por causa daquela névoa que estava entrando dentro da cama. Nesse momento, o velho dá uma ordem para alguém, o que faz automaticamente o chão debaixo dos pés do protagonista se abrir, e com isso ele começa a cair. Ele tenta colocar a sua mão na parede para tentar parar a descida. No entanto, ele percebe que todas elas estavam cobertas de óleo, o que o impossibilitava de fazer isso. E Takei Seiyung estava caindo sem parar. Ao fim daquele túnel, ele consegue perceber quem estava por trás de tudo isso. E de longe, ele consegue ver o presidente, o velho e o diretor Park. E com isso, ele começa a chamar o nome dele. O protagonista cai no chão, já com seus sentidos bem afetados. Ele continua chamando pelo nome do presidente. E o velho pede para que eles prossigam com seu plano. E lá de dentro daquele túnel, na parte de cima, várias flashbangs foram jogadas na sua cara, para impossibilitar ainda mais a sua visão. Ele acredita que com o efeito das substâncias e com as flashbangs, os seus sentidos vão ficar completamente confusos, o que de certa forma até estava funcionando. O presidente acredita que essa é a hora correta de mandá-lo de base. No entanto, o velho fala que por mais que os seus sentidos estejam afetados, eles acreditam que nada vai adiantar para mandá-lo de caixa. E ele conta que se quiser se livrar de Takei Seiyung, ele deve seguir o seu plano. O diretor Park fala que todos os países do mundo nesse momento estão lutando entre si para conseguir capturar o Prota. Ele acredita que eles devem tentar extrair um pouco do seu DNA para assim conseguir estudá-lo. O presidente não gosta dessa ideia e tudo o que ele quer é colocar um fim nisso de uma vez por todas. O velho conta que o plano mal sucedido da Coreia, ou seja, com o antigo carinha que era parecido com o Prota, eles devem aprender uma lição e que não devem fazer alguma coisa que está fora dos seus limites. Ele acredita que tentar retirar alguma coisa de Takei Seiyung talvez não vá funcionar. Afinal, ele havia aprendido com tudo que aconteceu no passado e acha que isso não vai funcionar duas vezes. Ele também sabe que essas substâncias que foram utilizadas agora talvez não funcionem uma segunda vez, pois com todos esses sentidos, ele com certeza vai se adaptar perfeitamente da próxima. E se ele escapar dessa vez, com certeza eles não vão conseguir capturá-lo de novo. E com isso, ele pergunta se ele tem certeza que deve tentar extrair o DNA. Nesse momento, o diretor Park até ficou calado.
calado e mudou rapidinho de ideia. O velho conta que eles devem prosseguir para a reta final, e da parte de cima daquela estalagem começou a cair algo que parece cimento, isso em cima do Prota. Ele sabe que na água a bala não tem o mesmo efeito, e o cimento acaba sendo ainda mais denso, e jogando ele em cima do protagonista, os seus movimentos devem ser anulados, e como ele não pode se mover graças ao atordoamento, ele não vai conseguir usar nem um pouquinho da sua força, e vai ficar apenas se debatendo. O presidente se pergunta quando ele acha que o Prota vai voltar a se mover, e com isso tentar fazer alguma coisa. O velho conta que não tem noção do tempo que vai conseguir mobilizá-lo, mas ele sabe que nesse exato momento, o corpo dele está criando algum tipo de imunidade para lutar contra esse tipo de ataque. O presidente só fica assustado em como o Prota parece ser apelão, mas o presidente sabe que antes que ele volte aos sentidos, eles devem acabar com tudo. Enquanto isso, lá na mente de Takei-Seiyung, ele escutava uma voz essa que aparentemente vinha daquele dono da espada, que pedia para ele voltar, e que ainda é muito cedo para ele lutar contra Ereb. O protagonista não sabe quem é esse tal Ereb, mas o maluco continua falando que ele não deve demonstrar a sua fraqueza se deixando ir de base, que somente a sua raiva poderá mover as montanhas. Enquanto isso, na sua frente um cenário estranho estava lá, e aquela voz continuava falando em sua cabeça, e dizia que aquele que tem um espírito de luta infinito receberá a bênção da espada, e aquele tal momento era a hora de Takei-Seiyung finalmente receber a bênção da espada, bênção essa que ele queria desde a época que estava treinando em cima do seu telhado. Diante dele, um cenário completamente devastado estava à sua frente, e o carinha fala que quando eles se encontrarem novamente, ele vai fazer alguma coisa, mas infelizmente nós não conseguimos descobrir o que é. Mudando de cena, nós voltamos lá para baixo. Alguns soldados estavam fazendo a vistoria do local, inclusive tentando levantar a espada de Takei-Seiyung, que estava fincado lá no teto, mas o maluco não consegue tirar e diz que era muito pesado. Eles se questionam como era possível Takei-Seiyung levantar aquilo apenas com uma mão, afinal provavelmente eles precisariam de muitos homens para tirá-la dali. No entanto, ele percebe que havia algo estranho, pois com as mãos nela, ele percebeu que a bicha estava tremendo por algum motivo. Ele avisa para o seu amigo que a espada estava estranha. Nesse exato momento, uma enorme força foi exalada dela, que fez até mesmo chacoalhar todas as árvores que estavam no perímetro. Alguma coisa de estranho estava acontecendo, e lá dentro do cimento, com seu corpo completamente petrificado, Takei-Seiyung abriu seus olhos, e usando a sua força, ele quebrava todo aquele concreto que havia sido colocado em cima dele. O velho presidente começa a perceber que algo de errado estava acontecendo, e o Prota estava conseguindo quebrar aquele cimento, e a espada que estava presa no teto começou a exalar ainda mais poder, e com isso, aparentemente ela havia rompido o teto, e começou a ir em direção do corpo de Takei-Seiyung. Os soldados percebem que ela havia sumido, e lá embaixo, o presidente pergunta ao governador Yang se o protagonista já havia recobrado a consciência. O velho conta que não esperava que ele fosse despertar tão rápido. No entanto, isso não vai mudar o plano que eles têm, e que não importava o quanto ele lutasse, não havia como ele escapar deste lugar. Nesse exato momento, um enorme tremor começou a acontecer lá dentro da estalagem, e eles se perguntavam o que estava acontecendo. Do teto, aquela espada começou rompendo, e com isso, adentrou na parte onde ele estava. Aparentemente, a bicha estava com vida. Eles se perguntavam o que ela estava fazendo ali, e o velhote fala que esse é o momento perfeito para eles fugirem, e que eles devem ir agora. Enquanto correm, a espada se mexe sozinha para ir em direção a Takei-Seiyung, e com isso, acaba se encontrando com o concreto que estava o prendendo, assim o rompendo completamente. Ao se apressarem, eles correm para um carro que estava próximo, e acredita que deve fugir dali o mais rápido possível. Enquanto estão a caminho, o velho conta que vai colocar o seu último plano em ação, e que agora vai enterrar Takei-Seiyung naquele lugar, e por isso, eles devem sair dali o mais rápido possível antes da detonação. Ele avisa para o comandante que o plano havia falhado, e Takei-Seiyung iria escapar a qualquer momento. O maluco fala que eles já haviam terminado os preparativos, e estavam todos prontos. Ao eles cruzarem finalmente a saída daquele túnel, eles já estavam do lado de fora, e o cara que estava dirigindo se pergunta para onde eles devem ir, e o diretor Parker que eles devem ir para o helicóptero o mais rápido possível, e a caminho de um heliporto. Nesse momento, a enorme explosão havia acontecido, e todo lugar estava indo abaixo. O velho pede para o maluco pisar fundo, e saindo de dentro do túnel, aquela espada vem em alta velocidade, cruzando rapidamente todas as árvores que estavam em volta, e indo em direção do carro onde ele estava, e com isso, acabou os atingindo. Rodopiando, eles batem uma árvore, e com isso, todos estavam imobilizados. A espada volta diretamente para Takei-Seiyung, e agora, pelo visto, ele havia recebido realmente a bênção da espada, o que o fazia controlá-la da maneira que ele bem quisesse. O presidente, com a batida, havia caído no chão, e com isso, começou a xingar o Prota, pedindo para ele devolver
devolver a sua filha. Takeshi-Young olha fundo nos seus olhos e se pergunta aos seus pais se ele também iria devolvê-lo. E sem pensar duas vezes, controlando a sua espada, ele atravessou ela no velho. E aquele provavelmente seria o fim do presidente. No carro, o diretor Park ainda estava vivo, e com isso começou a disparar contra Takeshi-Young, o que claramente não surgiu efeito. Com a sua espada, ele mandou na direção do maluco, assim o mandando de caixa. No carro, ele percebe que o diretor Yang havia fugido, mas que nesse exato momento, agora era a vez do presidente, e eles ficariam para depois. E enquanto isso, lá na Casa Azul, eles se perguntavam onde estava o presidente em um momento como este. Afinal, eles estavam todos reunidos, mas entrando na sala, a secretária fala que tinha uma notícia muito ruim para dar, e que agora mesmo o presidente Yang havia ido de caixa. Um tumulto começou a se formar, e se perguntavam o que eles fariam agora. Afinal, não poderiam fazer outra eleição. Mas entrando por uma porta de trás, um velho aparece, pedindo para todos se acalmar, afirmando que ele estava ali. Eles não deveriam entrar em pânico. A secretária fica aliviada, afinal, aquele era o ex-líder do partido, e basicamente, ele já foi um membro do Congresso 8 vezes seguidas, e era ele aquele que estava por trás de tudo aquilo. Inclusive, era o cara que passava as ordens pro presidente, e também era o pai dele. No caso, o seu nome era Jang Young-Hu. Ele se aproxima e pede para a secretária marcar a conferência para mais tarde. O maluco no meio da multidão fica se questionando se quem não deveria assumir o cargo seria o ministro. No entanto, os interrompendo, o velho conta que tudo isso aconteceu porque o seu filho havia ignorado as suas ordens e com isso havia agido sozinho. Ele pede para eles não fazerem besteira e que eles devem seguir o que ele ordenar. Todo mundo fica pianinho e com isso disse senhor. Voltando para a base, uma mulher parecia estar observando o local e com isso via tudo que Takeshi-Young estava fazendo. Ela fala que é bem pior do que havia visto nos vídeos e que ver pessoalmente era ainda mais louco. Na escuta, alguns soldados falam para ela que já estavam chegando no local, mas automaticamente ela pede para eles voltar, pois se eles forem, com certeza irão de cá. O maluquinho não queria dar ouvido e com isso queria continuar indo pro local, mas ela fala que ele não estava entendendo e que a espada que ele segurava basicamente estava movendo livremente. Era como se ela tivesse vida e aquilo nem de longe era humano. Vários carros começam a se aproximar do local, inclusive um helicóptero. O presidente realmente já havia ido de caixa e ele fala que havia dito que ia conseguir dar um fim em toda a sua família e era isso que ele estava fazendo. Ele conta pro presidente que ainda estava com os seus sentidos, que ele sabe que era o seu pai que estava por trás de tudo, pois ele havia ouvido o seu pessoal comentando. Com um salto, ele pula em direção ao helicóptero e com isso segura nele. Lá embaixo, os soldados pedem para eles não dispararem, afinal agora eles poderiam acabar atingindo o soldado que estava no helicóptero. O maluquinho fica assustado, mas ele pergunta ao Prota para onde ele quer ir e para onde deve o levar. A espada também estava voando juntamente com ele e ele fala que o seu objetivo agora é ir para a Casa Azul e ele deve levá-lo. O carinha simplesmente o obedece e com isso começa a seguir em direção de lá. Lá embaixo, o soldado fala pro comandante que o helicóptero está se dirigindo até Seul, basicamente em direção da Casa Azul. No caminho, o carinha fala que é melhor eles irem pelo caminho longo, já que na área mais próxima eles estão espalhados e monitoram 24 horas por dia e seria basicamente impossível passar por lá. Além disso, foi feito um relatório sobre este helicóptero para disparar imediatamente sem avisar e que se eles continuarem, isso provavelmente é uma tentativa de se auto-arrastar para cima. Ele sabe que o Prota havia ficado bem com o míssil. No entanto, se aquele helicóptero acabar explodindo, ele não sabe se ele conseguiria sobreviver caindo daquela altura. Ele conta que por mais que ele caia em um rio, não vai ser tão simples assim. Afinal, todos os soldados e as bases já sabem que eles estão a caminho. Além disso, ele não vai conseguir respirar tranquilamente. Afinal, a partir do momento que ele cair na água, vários bombardeios começarão a acontecer. Mas o protagonista fala que isso não tem nada a ver e pede para ele continuar indo nessa direção. O carinha começa a se lamentar. Afinal, ele sabe que se ele cruzar aquela linha, o seu helicóptero vai ser bombardeado. E Takeshi-Young havia superpoderes, então ele conseguiria sobreviver, mas ele não conseguiria. E chegando próximo ao comando de defesa da capital, eles avisam que Takeshi-Young havia entrado em um helicóptero e automaticamente as balas começaram a truar, e isso em direção do helicóptero. Os malucos não estavam nem se preocupando com o soldado que estava lá dentro e com isso mandavam balas sem pensar, mas com sua espada o protagonista rebatia todos os tiros, fazendo uma espécie de ventilador com ela, rebatendo assim todos os disparos. O carinha do helicóptero se pergunta como isso era possível, mas apontando a direção, Takeshi-Young fala para onde ele deve ir e com isso o helicóptero parte em direção de lá. Lá embaixo eles se perguntam como eles não conseguiam derrubar um simples helicóptero e como conseguiam ser tão incompetentes. O Prota estava
começando a se incomodar com tudo aquilo, e com sua espada, ele começa a destruir geral que estava em sua volta. E ao olhar melhor depois, ele percebe que o dano na cidade havia sido muito grande. No entanto, continua indo em direção ao seu destino. Lá na Casa Azul, o velhote começa a se lamentar pelo seu filho ter ido de caixa, e logo agora, onde ele havia chegado no lugar onde ele sempre quis, e ele parece estar sentindo a partida dele. No entanto, na sua sala, aquela secretária entra novamente e avisa que recebeu um relatório que Takesei-Yung estava indo para lá, e com isso eles devem recuar. O velho fala que entende, e com isso nós mudamos de cena novamente, indo lá para o helicóptero de novo. Enquanto cruzavam a cidade, vários tiros eram disparados. No entanto, com sua espada ele ainda rebatia tudo. Ele sabe que o helicóptero também não vai aguentar por muito tempo, e acha melhor colocar uma ideia em prática. Com sua espada, ele acaba se segurando nela, e colocando o motorista nos seus braços, ele sai voando, segurando na sua espada, e com isso, cruzando os lugares ainda mais rápido. Pelo visto, o protagonista não cansava de ser apelão, e até mesmo voar agora aparentemente ele conseguiria. Com essa velocidade, ele havia se aproximado da Casa Azul, e já estava chegando aos arredores. Ao pisar no chão, eles já dão a notícia que Takesei-Yung havia invadido a Casa Azul. Vários soldados começam a o cercar, e avisam que não permitiriam que ele cruzasse essa linha, mas ele conta que quem quiser ir de base pode atirar, e esse vai ser o sinal que eles vão dar que eles devem partir. E mudando de cena, nós vamos para o comitê, e lá eles falam que eles estavam causando bombardeio na cidade inteira, inclusive haviam causado muitas baixas em civis, e se isso continuar, a credibilidade deles vai cair drasticamente, e a cidade estava virando um caos. O maluco se pergunta se ele acha que deve continuar assim. O velho conta que essa não é uma situação em que o governo deve ficar de mãos atadas devido a um ataque dele. No entanto, o maluco fala que isso é maluquice, afinal vão até mesmo explodir a Casa Azul onde estavam para tentar pará-lo, o que certamente não adianta. Os maluquinhos estavam começando a discordar de suas ideias. O chefe de assuntos políticos sugere que talvez a única maneira de pará-lo fosse ter uma conversa com ele, e que alguém deveria tentar sair lá fora e fazer isso, pois ele não consegue enxergar outra maneira de pará-lo. O maluco fala que atualmente tudo que eles estão planejando é bombardear tudo, e não pensam nem um pouquinho nos cidadãos que vivem na cidade. Um silêncio começou a se formar, e o velhote pergunta sobre o plano que ele tinha em mente, e pede para o elaborar. Nos jornais, as notícias se espalhavam, afirmando que atualmente Takesei-Yung estava na Casa Azul, e que não havia feito nada desde que entrou. Ela avisa que o exército declarou a lei marcial completa ao cercar a Casa Azul, e isso por dentro e por fora. E enquanto ele estava lá dentro, o número de vítimas civis havia aumentado drasticamente, e que aparentemente ele havia se apoderado de um helicóptero em serviço, e com isso estava causando todo esse alvoroço. E do outro lado da cidade, enquanto via tudo isso, uma garota parecia estar pensativa, inclusive chamando pelo seu nome. E essa era aquela enfermeira que havia cuidado do Prota quando ele estava naquela situação, aquela lá do início. Na sua porta, alguém estava batendo e chamava pelo seu nome, que era Kimbora. Ele perguntava se ela era a enfermeira do Hospital Universitário de Haeun, e ela afirma que sim, e se perguntava quem era ele. O maluco estava batendo muito forte na porta, o que estava assustando. Abrindo pouco, apenas deixando-a presa pela tranca, um cara coloca a cara lá e afirma que ali era da polícia, e se pergunta se ela não vai abrir a porta. Afinal, ele tem algumas coisas a perguntar sobre Takesei-Yung. A garota logo fica assustada, afinal, por um tempo ela havia cuidado dele. Voltando um pouco no tempo, antes daquele policial chegar até a sua casa, ela se lamentava, afinal, ela não havia prestado atenção no seu estado, e se lamentava sobre tudo que estava acontecendo com ele, e que deveria ter se esforçado mais para mantê-la em tranquilidade. E nesse momento, o cara bateu em sua porta, e nós vemos tudo aquilo que já havia acontecido. O cara dizia que era da polícia, e perguntava se ela não podia abrir a porta. Do lado de trás, ela vê um cara com um uniforme de policial, e ele pedia para ela tirar a corrente da porta primeiro, mas ela acredita que ele não era da polícia, e com a voz trêmula, ela fala que não vai abrir. O maluco começa a ficar com raiva e pede para ela abrir a porta imediatamente. No entanto, nesse momento ele acaba sendo atingido, e todos eles que estavam com ele também. Alguém aparentemente tinha feito isso, e ao chegar na porta, ela percebe que era uma garota, e essa era a Shi Ye-Yun, afirmando que ela havia demorado um pouco, mas que contudo havia chegado a tempo.
Voltando para Takeseyung lá na Casa Azul, ele estava junto com aquele policial, que com todo aquele alvoroço acabou desmaiando, mas agora já havia acordado. Ao se acordar, ele percebe que estava vivo e provavelmente tinha se livrado de Takeseyung. E se pergunta se tudo aquilo poderia ter sido um sonho, mas ao olhar para o lado, ele percebe que ele estava bem ali e automaticamente entrou em desespero e acredita que aquela foi a pior hora para acordar e que devia continuar fingindo que estava inconsciente. Ele se pergunta que lugar era aquele, e ali era a Casa Azul, e também várias pessoas estavam paradas lá, meio que servindo de refém para Takeseyung. Ele acredita que aquilo é loucura e se pergunta como estava ali dentro. O prota fala que agora que ele havia acordado, ele tem algo que ele precisa fazer e vai pedir um favor. Aos arredores da Casa Azul, o maluquinho estava livre e com isso o prota deu a missão para ele e ele acabou indo até a organização das forças aéreas, basicamente para se entregar. Ele afirma que ele era o piloto de helicóptero que havia levado Takeseyung para lá. O maluco pergunta se isso era verdade. Ele afirma que era positivo. Ele conta que ele era um soldado e além do mais também era um capitão. No entanto, em vez de tentar combater uma crise nacional, ele acabou ajudando nisso. E dessa forma, vários homens o interceptaram e com isso o colocaram no chão. Ele fala que isso pode ser considerado um ato de traição e que ele vai ser investigado pelos promotores do tribunal e com isso será levado até a corte. Enquanto isso, depois de estar sendo levado, ele é colocado dentro de um carro. Ele acredita que enfrentar uma traição pelos promotores militares e também ir para a corte é 100 mil vezes melhor do que estar com Takeseyung. Afinal, pelo menos ali, ele tinha mais chance de ficar de boa. No entanto, o caminhão onde eles estavam acabou tombando e ele foi arremessado para fora. E no ar, Takeseyung acabou pegando e ele não havia escapado. Todos os soldados em volta começaram a cercar e com isso deram uma ordem para atirar. O protagonista o joga no chão e dando um salto, ele deixa o lugar novamente. O maluquinho se pergunta por que ele estava fazendo isso com ele. No entanto, novamente ele acabou voltando até a força militar. E o cara lá pergunta como ele tinha voltado e o porquê tinha fugido. E Takeseyung havia invadido a base de comando porque estava procurando por ele. Ele pergunta se ele estava tentando realmente cometer uma traição, mas o soldado fala que ele tinha algo a dizer para ele e que Takeseyung havia uma mensagem. E isso seria para futuras negociações e que se algum deles tentar tocar a mão sobre Han Ji-hun, ele não vai os perdoar. E esse cara basicamente era nada mais nada menos do que ele. E a ordem que foi dada para todos era que eles não poderiam fazer nada com esse soldado. Do lado de fora, Takeseyung analisava tudo e ele tinha algum tipo de plano em mente.